A paz, Senhor, meus irmãos. Aqui é a pastora Socorro e nós vamos estar dando continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica diária no livro de 1 Samuel, capítulo 28. E desde já eu quero agradecer a Deus, agradecer também aos nossos pastores, nossa pastora Loide Ramos, nosso pastor Gedeon Júnior, que nos fez o convite para estar participando desse projeto, né? E eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos meditando na palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 8, ao versículo 13. E eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura desses versículos, amém? Que diz assim: E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Amém? Só até o versículo 12. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui no versículo 7, Saul, ele chama os seus criados e pede para que eles fossem buscar uma mulher que tem um espírito de feiticeira, né? Desorientado, como nós vimos nos estudos passados, aterrorizado, ele realmente estava assim fora de si, né? Ao ponto de sair à procura de uma mulher feiticeira. Então nós podemos ver que Saul estava assim totalmente fora de si mesmo, desajustado, né? E o que acontece? Ele pede para que eles vão, mas no versículo 8, já não diz que eles trazem a mulher, mas o próprio Saul, ele se disfarça, ele veste vestes diferentes, ele se disfarça, né? E ele vai de noite atrás da mulher, vai de noite até a cidade de Endor, atrás desta mulher. Ele pega ali os seus criados, disfarçado, tirou suas vestes reais, né? E se arrumou de uma forma em que ele não ficasse tão reconhecido, pegou os seus criados e foi até a cidade de Endor. Então ele não esperou que levassem, que buscassem a mulher, mas ele mesmo foi, né? E diz ali que quando ele chega ali ele é levado até aquela mulher e chega diante dela, está no versículo 8, ele diz assim: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiro e me faças subir a quem eu te disser. Então, irmãos, ele verdadeiramente, ele não consegue uma palavra da parte de Deus e ele vai consultar aquela feiticeira e diz que quando ele chega ali, aquela mulher começa a questionar com ele, ela não reconhece a primeiro momento Saul, ela não sabe que é o rei de Israel que está diante dela, então ela começa a argumentar com ele: olha, você sabe muito bem o que foi que
Saul ele fez com os feiticeiros. Você sabe muito bem o que aconteceu aos adivinhos, aos encantadores da cidade. Elas conheciam, irmãos, todos os acontecimentos que tinham acontecido ali, como nós podemos ver aqui no capítulo 28, versículo 3, que a palavra vai dizendo que ele tinha expulsado, né? Ele tinha colocado para fora, ele tinha destruído todos os adivinhos e os encantadores, porque essa era a determinação de Deus para o povo de Israel. Então aquela feiticeira, ela começa a argumentar com aquele homem, Saul no caso, né, de que Saul, o rei de Israel, tinha feito tudo isso com os feiticeiros, e agora, por que ele teria ido até ela, né? Porque ele estaria ali agora querendo que ela consultasse os mortos a favor de alguma pessoa. Então aquela mulher, ela começa a dizer aqui no versículo 9, por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então ela acha que aquilo ali tudo é uma armadilha, né? Ela diz para Saul assim, por que tu tá preparando essa armadilha para mim, né? Para me ser morta. Então o primeiro momento, irmãos, do encontro de Saul com aquela mulher, ele acontece desta forma. A mulher achando que está sendo ali procurada pelo homem e que aquilo era uma armadilha para que ela fosse morta, né? Então Saul, versículo 10 vai dizendo assim, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então quando ela questiona, né, deles estarem ali, que poderia ser uma cilada para a vida dela, Saul ele faz um juramento, né? A situação de Saul está ruim, cada dia fica pior, né? Porque aqui ele peca novamente contra o Senhor. A palavra vai dizendo que Saul jurou pelo nome do Senhor, né? E nós sabemos que no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 12, irmãos, isso aí, irmãos, era um pecado contra Deus, jurar pelo nome do Senhor, e jurar ainda falsamente, como no caso de Saul aqui, porque ele diz assim, olha, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso, né? Então Saul, ele jura pelo nome de Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 12, ele diz assim, não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor, né? Então, Levítico, o Senhor vai dizendo assim, para que não faça juramento falso no nome dele. E Saul, ele faz juramento aqui em nome do Senhor, sendo que era um juramento falso. Por quê? Porque ele diz que nada aconteceria, né? Mas o que acontece? Nós sabemos que já uma ordem tinha sido determinada da parte de Deus contra os feiticeiros. Já uma ordem de Deus era dada, ordem de morte, de que se aniquilasse do meio do seu povo, o que tais coisas faziam. Então ele não poderia agora dizer que estaria ali, que aquela mulher consultaria o espírito de mortos e que nada sobreviria sobre a vida dela, porque esse aí foi um juramento falso que Saul fez para aquela mulher, né? Mas aí ele faz esse juramento e traz para a vida dele uma maior condenação ainda, né? E diz aqui a mulher, né? E a mulher disse para ele, então lhes disse, a quem eu farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Né? Então, depois que ele dá garantias para aquela mulher de que nada vai acontecer com ela, né?
ela pergunta para ele, olha, quem é que tu quer que eu faça subir? E ele diz, olha, faz subir a Samuel. Irmãos, nesse versículo aqui, o versículo 12 em diante, diz assim, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, né? E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Quando Saul, ele diz para a mulher quem ele quer que ela traga de volta, né? Ela faça vir para ele conversar naquela sessão deles ali. E ele diz que é Samuel, irmãos, aquela mulher que já estava, né? Aqui no versículo 9, já preocupada de ser pega ali fazendo aquele ato, de estar ali naquela situação, já com medo de aquilo ser uma armadilha. Quando Saul fala para ela que ela faça subir Samuel, irmãos, naquele momento, aquela mulher se dá conta, né, de quem estava com ela ali, de quem estava falando com ela. Até aquele momento ali, ela não tinha reconhecido Saul. Saul havia se disfarçado e tudo, ela não tinha conhecido Saul. Mas quando Saul diz para ela fazer subir a Samuel, diz que aquela mulher dá um grito. No versículo 12, diz assim, vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz, né? Irmãos, como diante dessa cena, né? Se você puder mentalizar um negócio desse, como que você vai estar ali num momento desse em que, vamos dizer, um espírito se revela, irmãos, como diz aqui, que vendo, pois, a mulher Samuel, ela gritou, né? Ela não gritou, irmãos, porque ela viu o espírito de Samuel, ou ela não gritou aqui porque alguma coisa se manifestou. Não foi por isso que ela gritou. Aqui diz, irmãos, que ela gritou em alta voz, né? E falou a Saul, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Samuel. Então, irmãos, pela fala da mulher, pelo que ela diz depois, aqui, pelo que ela diz, ela gritou, porque naquele momento, irmãos, ela se deu conta de que ela estava diante de Saul. Ela estava diante daquela pessoa que tinha desterrado todos os adivinhos, que tinha destruído todos os encantadores. Ela estava diante do seu perseguidor, ela estava diante daquele que tinha decretado a morte de pessoas que faziam tais coisas. Então, por um momento, aquela mulher se desesperou, por um momento, aquela mulher ficou mesmo, perdeu o chão ali, diante daquela situação. Não foi porque ela viu, como diz aqui, vendo, pois, a mulher Samuel. Não foi porque ela viu a Samuel. Foi porque ela reconheceu que quem estava diante dela era o rei Saul, né? E aí ela entrou em desespero. Ela ficou mesmo preocupada, temeu naquele momento pela sua vida, né? E ela vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, e ela vai dizer assim, olha, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então, irmãos, nesse momento ela fala assim, olha, tu me enganou, né? Ela verbaliza que ela estava enganada até aquele momento. Ela verbaliza que ela, até aquele momento ela não sabia que era Saul que estava ali, né? E esse foi o grito que essa mulher deu, porque muitos dizem que esse grito foi por espíritos que ela viu,
foi porque outros dizem que ela realmente viu Samuel, mas não. Aqui a palavra do Senhor ela nos deixa bem clara, né? Que se meditarmos um pouquinho, nós vamos entender que aquele grito de desespero naquele momento foi porque ela reconheceu que quem estava diante dela era Saul. Amém? Então, vou deixar, irmãos, até aqui esses versículos e a partir de amanhã amanhã nós retornamos novamente e vamos dar sequência a partir do versículo 13. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos e abençoar toda a sua família.